Então sejam bem-vindos aí à aula 14. Vamos ver o processo aqui com um pouquinho mais de detalhes, né? Vocês podem acompanhar aí, por exemplo, aí, né, pessoal, coisa simples. Estou usando o marcador, observe que o marcador eu também balanço ele, né? Principalmente quando está chegando no finalzinho da tinta, começa a falhar um pouco, a gente balança e pressiona um pouco a ponta dele numa superfície firme aí, no caso eu tô com papel, né? Então vou pressionando e aí a tinta volta para a ponta. É assim que funciona, você vê? Desenho só o traço aí, fiz alguns desses, né? É algo que faz parte dessa pintura orgânica, tá sempre presente, né? Uns raminhos, uns detalhes feitos apenas com contorno. Nesse caso eu desenhei com o marcador, depois eu preenchi com um pincel para tornar a coisa um pouquinho mais rápida, né? Não preciso também ficar preenchendo com o marcador, senão gasta a tinta do marcador, demora mais. Tá vendo aí? Eu tô preenchendo com o pincel então. As cores bases já estão todas aí, né? Estou com o marcador aí, o branco, tá? Tô fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? A mesma linha de desenho, só que com um branco. Precisa apenas de um pouquinho de paciência aí, né, turma? O desenho não é tão complexo, não. Se você não tiver segurança para fazer um desenho assim, você pode treinar no papel mesmo. Aliás, eu já devia ter falado isso antes, mas a coordenação motora da nossa mão é algo que deve ser treinado, né? E fazer realmente treinos pensando nisso, focando na coordenação motora. Ou seja, pegar um papel e fazer vários círculos, fazer retas, fazer linhas paralelas e se certificar que as linhas paralelas estejam realmente paralelas, né? São alguns exemplos simples para você treinar aí a sua coordenação motora. Na hora do desenho, isso vai te ajudar. Mesmo um desenho simples assim, você precisa de alguma, né, de alguma coordenação motora, claro. Aí eu vou fazer também um detalhe, vou desenhar uma planta só no contorno branco, mas você repara que eu estou fazendo no pincel, tá? Porque eu queria um traço mais grosso. Eu queria o traço mais grosso aí para poder depois fazer uns detalhes com a posca mais fino, né? Fazendo aquela variação de traço, para não ficar tudo na mesma espessura. Então é isso aí, tá vendo? Essa linha do meio eu tô fazendo na posca, você vê que é bem mais fina do que o contorno do desenho geral. Aproveite para reparar alguns detalhes aí, né? Você vê que aquela planta ali no canto que eu fiz, só no contorno preto, eu fiz ela extrapolando a parede, né? Quer dizer, ela vazou para outra parede. Isso tava no meu esboço também, tava na minha proposta também, né? Então são detalhes legais que fazem a diferença aí, pessoalmente fica mais interessante ainda. Tô fazendo um pontilhismo aí. Pintei, né, a metade de um círculo ali, preenchi um pouco com pontilhismo no preto para dar um pouquinho de volume. E esse aí é a metade de um girassol, como se estivesse saindo ali da porta, né? Tá só a metade dele entrando nessa parede aí. Seguindo, né, nessa simplicidade aí, né, no design eu fiz ali, tá vendo? As pétalas estão só os traços. Pintei só dentro, só o miolo mesmo de amarelo. Agora tô desenhando aí nas folhas, tô fazendo uns detalhes a mais. Tudo no marcador, tá vendo? Contornei com o marcador mais grosso, peguei o mais fino agora para fazer esses detalhes. Detalhes simples, mas que dão ali uma textura no desenho que eu tô fazendo, né? Essas folhas dá um volume, é um acabamento que faz uma diferença, parece que não, mas faz. Você vê aí, já tô com as cores bem fortes, né? Já passei duas mãos em cada cor aí, no amarelo, no creme claro. Preciso fazer tudo isso para depois vir com esse acabamento, né? Tem que seguir essa ordem, senão
Não dá para você contornar primeiro, fazer detalhes primeiros para depois vir com a segunda mão de tinta, né? E claro, tudo seco, né? Tudo bem seco. Não demora tanto para secar não, mas você precisa esperar secar bem para vir com o marcador por cima. E aí você vê como é prático, né? Ele desliza bem mais que o pincel. O pincel a gente precisa ficar ali colocando sempre na, na tinta, né? Molhando de tinta. E aí você vê com o marcador eu consigo fazer um traço inteiro de uma vez só. Observem bem as cores, pessoal. Depois eu vou falar bastante sobre isso, sobre a escolha das cores. Mas repare na harmonia, né? Dá um geral aqui para vocês verem como que tá até aqui. Tem um detalhe no teto lá também, do amarelo. Você vê que são poucas cores, né? Eu repito as cores em vários elementos aí. Agora eu tô também com o marcador, tô fazendo ali o detalhe no meio das folhas, um traço mais fino do que o contorno. É um preto, né? Uma cor assim bem mais chamativa, porém eu tô usando pouco preto, tô usando basicamente em contorno, né? Só para desenhos que não vão pintura, não vão preenchimento. Então, mesmo assim, o preto fica discreto, né? É uma cor que chama muita atenção. Quando você vê uma obra, uma imagem que tem muito elemento ali preenchido com o preto, o preto acaba chamando o seu olhar para aquela área que está com preto ali, né? Isso é assim que funciona. Tem estudos sobre isso, né? E vamos lá, seguindo, ó, tudo desenho, tá vendo? Só o contorno, só o traçado. Sem risco, pessoal, sem esboço, tá? Então, vocês acompanharam aí bastante do processo, né? Viram alguns detalhes como foram feitos. Você vê que não tem assim muito segredo, né, no processo aí na execução. Um trabalho todo feito no pincel e com marcador também. Pessoal, marcador não tem complicação, tá? Você indo aí numa loja de artes, muitas papelarias grandes, tem alguns tipos de marcadores aí, tem as marcas mais populares, tem os marcadores que são mais fortes, os mais fracos, né? Precisa conhecer um pouco, pegar, experimentar. Nem todos são ideais para parede, claro. Mas vamos lá, eu quero na verdade falar com vocês um pouco sobre cores, porque você vê, num trabalho como esse, onde o desenho ali é simples, né? O trabalho é simplista, as formas são simples, né? Mas funciona bem. E aí tem um fator muito importante aí que é a escolha das cores, né? Isso, claro, para o geral, né? Para o geral da arte aí, a cor é muito importante. Eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre isso. Existe toda uma regra, né? O que são as cores primárias, o que são cores terciárias, secundárias, tem tudo isso. É, grande parte das pessoas viram isso na escola. É um conceito fácil de você chegar ali em qualquer pesquisa rápida. Mas eu quero falar um pouco, até porque, pessoal, por exemplo, nos meus cursos presenciais eu não faço questão de inserir esse conteúdo, né, o círculo cromático, a tabela das cores, a coisa toda. Não faço questão de fazer isso logo, rápido, né, de forma rápida para os alunos, para não, porque sempre tem ali uma tendência, né, quando os alunos entendem que é cores primárias, né, as cores que contrastam, cores que combinam, parece que tende a produzir ali um material muito padronizado e não é legal, né? Por exemplo, você fica sabendo que cores que têm grande contraste, por exemplo, é amarelo e violeta. E aí você vai ter um monte de gente produzindo obras com essas cores, né? Sim, de forma padronizada. Sabe, não é bem assim. É legal a gente entender, saber como funciona para sair da regra. Então é por isso que eu digo, eu não trago logo essa teoria logo de cara, né? Muitas vezes depois de um aluno ter já uma experiência com pintura, com cores, que eu vou falar, né? Caso a pessoa não tenha ainda esse conhecimento, né? Como eu falei, grande parte das pessoas viram isso na escola mesmo.
e vou considerar que nem todo mundo viu. Bom, vamos falar um pouquinho disso então. Imagino que todo mundo saiba o que são as cores primárias, né? São aquelas cores que elas não são produzidas, elas servem, né, para misturar para fazer outras cores, né? Por exemplo, o amarelo com o vermelho, né? É o que faz o laranja. Então as cores primárias são vermelho, amarelo e azul, né? Essas cores puras. Dessas cores a gente faz todas as outras. A gente considera que o preto e o branco são cores neutras, tá? Então quando a gente fala de cores primárias, a gente está falando do colorido ali, realmente, vermelho, azul e amarelo. Então azul com amarelo dá verde, o vermelho com azul dá roxo, o vermelho com amarelo dá laranja, tá? Então vocês estão vendo na tabela aí já as cores secundárias, né? Que são a mistura dessas cores. A partir disso a gente tem o círculo cromático. Estou colocando então aí na tela para você observar bem. Círculo cromático, pessoal, tá identificado aí, né, as cores primárias. Então, a partir dessas cores primárias, a gente faz a mistura, chega nas cores secundárias. E entre as cores primárias e as cores secundárias, vocês veem aí que formam outras cores, que são as cores terciárias. Mas não precisa ficar aí com nó na cabeça se você não tem intimidade com esse assunto. Não precisa ficar decorando nada, tá bom? É preciso só saber, entender como funciona, principalmente sobre a mistura das cores, né? É importante que no seu dia a dia, enquanto artista, aí na sua prática, é importante que você saiba mais ou menos ali o básico da mistura das cores. Claro, como eu sempre digo, a prática é que vai trazer realmente esse conhecimento, mas é bom entender a teoria, né? A teoria das coisas e, nesse caso, a teoria das cores, tá? Então nesse círculo, né, já é possível identificar também uma coisa que nos ajuda muito, é as cores que contrastam. Né? Sabe quando a gente fala assim, olha, estou usando cores aqui que tem bastante contraste. Vocês já viram falando isso em algum momento, então essa tabela aí, esse círculo ajuda a gente a identificar isso. Por exemplo, qual é a cor que mais contrasta com amarelo? Né? Olhando aí, é só você identificar qual a cor que está do outro lado do círculo. Né? Então a que mais contrasta com o amarelo é o roxo. Esse é um exemplo, então basta você identificar uma cor e olhar a cor oposta, né? Essa cor que mais contrasta com essa cor, tá? Isso ajuda nesse sentido. E se a gente imaginar cores com pouco contraste? Né? Lembra que na aula anterior eu estava falando que eu escolhi ali umas cores, né? O salmão, o creme, eu disse assim, são cores que conversam bem, né? São cores que dialogam bem. A gente quer dizer com isso o quê? São cores com pouco contraste, cores que são próximas. Elas são, vamos dizer assim, parecidas, né? Não tem alto contraste, tem um baixo contraste. Então você vê aí nessa tabela que as cores que estão uma do lado da outra, elas têm pouco contraste, elas são próximas, né? Você está vendo aí laranja, o vermelho, o violeta, né? Essas cores que na tabela ficam lado a lado, elas têm um baixo contraste. Isso também é útil de saber. Tá? São cores que conversam, são cores que dialogam bem, porque elas estão próximas, estão juntinhas, então elas conversam facilmente, tá? Bom, beleza, pessoal, ó, básico, né? Esse é o básico. Eu só queria garantir que todo mundo tivesse essa informação. Essas informações são as mais simples, mais básicas mesmo, né, da teoria das cores. Espero que tenham entendido, né? Cores primárias, cores secundárias, né? Recapitulando, as cores básicas então são 3. Vermelho, o azul e o amarelo. A partir dessas cores a gente faz todas as outras. E aí vem cores secundárias, vem cores terciárias. A partir disso você forma o círculo cromático e aí consegue identificar as cores que mais contrastam, as cores que menos contrastam. E aí eu disse que eu não costumo trazer logo esse conteúdo, logo de cara, logo de início para os meus alunos, para não correr o risco deles começarem a produzir pinturas ali de forma muito padronizada. Porque o interessante é você utilizar essas informações básicas, saber como a coisa funciona e sair do óbvio, sair do mais básico, sair da regra geral. Tem que ser assim? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tem que ser assim. Né? Você pode identificar aí, pessoal, tudo que a gente vem falando aqui é legal vocês passarem a observar mais ao redor de vocês. Tanto as artes, né? Artes na internet, arte na rua, quanto outras coisas, né? Observa cores da estampa de um vestido, de uma roupa, por exemplo. Observa como um prédio foi pintado, como uma casa foi pintada. Observa as cores ao seu redor.
Tenta observar essa coisa do contraste, muito contraste, pouco contraste. E aí o que eu queria dizer é, tem gente, tem artista que pega essas regras básicas e produzem coisas bem legais, muito legais. Tanto é que tem artista que trabalha só com preto e branco e dá pra dizer que é uma arte pobre, que é uma arte ruim? Não, né? Dependendo de como a pessoa utiliza, né? É a mesma coisa, você pode decidir que quer produzir algumas obras, alguns quadros só com amarelo e roxo. Pode funcionar, né? Um preceito básico, você pode ser criativo com isso e fazer uma coisa legal. O que não pode é todo mundo seguir pela mesma linha, seguir pela mesma regra, né? Pegar ali uma verdade dentro da teoria das cores e seguir aquilo. Então a gente pode expandir, a gente pode ir além. Para dar um exemplo mais prático, eu vou explicar para vocês então com detalhes como que eu construí, como que eu compus essa imagem que eu utilizei nessa parede aí, com forma simples, com desenho simples, mas com a cor um pouquinho mais pensada para dar um equilíbrio, para dar um charme naquele ambiente, né? Para ficar gostoso, para ficar legal de olhar, de observar, de estar ali naquela sala. Então dá uma olhada aí, né? O início da paleta que eu escolhi. Primeiro nós temos a cor coral ou salmão, né? São cores próximas, salmão, coral. Vamos colocar aí que essa cor está mais para coral. Essa cor ela já estava na parede, é o fundo da parede, né? Quer dizer, é a cor que já está ali, né, nessa parede inteira. E eu trabalhei a partir em cima dessa cor, né? Como eu não queria uma coisa muito colorida, não queria exagerar muito nas cores, então eu escolhi uma cor predominante para ir junto com esse coral, que foi a cor creme, né? Você vê aí lado a lado, então, o coral e o creme. Então a maior parte ali do que eu ia pintar seria o creme, vocês viram. São cores de pouco contraste. Agora é importante dizer também, o contraste ele também é no claro e escuro, né? Então assim, na teoria o creme e o salmão tem pouco contraste, porém em alguns momentos eu usei o creme ali mais claro. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Vamos andando, vamos observando aí. Então basicamente ficou o coral e o creme, né? O creme é uma cor que eu trouxe, o coral já estava lá. E aí vamos pensar assim, como é que faz uma cor assim, um coral, um salmão? Quando você mistura o vermelho com o amarelo, dá laranja. Agora o vermelho tem uma característica própria, porque quando ele é misturado com o branco, ele vai ficando rosa, né? É uma característica própria por quê? Porque qualquer outra cor, né, um azul, se você colocar muito branco, vai ficar um azul claro. Se você colocar mais branco, vai ficar um azul mais claro ainda. Ele vai clareando, né? Não vai deixar de ser azul, vai clareando até virar branco, né? Se você colocar ali cada vez mais branco no azul, vai pelo menos ficar ali um azul muito claro que vai se confundir com o branco, né? Se você pegar um verde e colocar branco, vai ficar verde claro e vai continuar ficando claro. Se você colocar mais branco, vai ficar mais claro ainda, vai continuar sendo verde, porém um verde muito claro. Agora o vermelho não, o vermelho quando você coloca branco no vermelho, ele se torna rosa. Que a gente não costuma chamar a cor de vermelho claro, a gente chama de rosa, né? Como se transformasse realmente em outra cor. Só que você está misturando com uma cor branca, que com uma cor neutra, né? Que é o branco. Então vamos lá, vermelho com branco é rosa, vermelho com amarelo é laranja. Então se você pegar o laranja e misturar o branco, entendeu? No laranja tem vermelho, e aí quando você mistura o branco vai tornando rosa. Então são três cores que elas misturadas, elas passam a ser ali um salmão, né? Vermelho, amarelo e o branco. Fica um salmão. Se você vai clareando, colocando mais branco nessa mistura, tem gente que vai chamar de pêssego, né? A gente pode mudar um pouco o nome da cor, né? De como a gente chama, mas é basicamente essa cor. É uma cor creme, né? Uma cor próxima assim de uma cor de pele, né? Uma cor creme mesmo. Então, você vê que a diferença entre o creme e o coral, né? O salmão é só a quantidade do branco, ou seja, são cores próximas, certo? São cores próximas e foi nisso que eu pensei. Por isso eu utilizei aí o creme. Dá uma olhadinha na foto do trabalho pronto, né? Cor predominante aí é o creme, depois da cor que já estava na parede. E aí, seguindo nessa loja, eu inseri o creme claro. Ó, ainda estamos na mesma cor, né? Então é coral, é creme claro, quer dizer, só coloquei mais branco no creme, né? Utilizei realmente a mesma mistura, só coloquei mais branco. E aí eu tenho o creme claro. E aí sim funcionou legal a coisa do contraste que eu falei, o contraste do claro e escuro.
Porque esse coral do fundo é uma cor média ali, não é muito escura, mas ela é um pouco escura, né? E aí eu trouxe o creme bem claro, tanto é que você vê na foto que é quase branco, né? Então deu esse contraste. Embora as cores sejam próximas, tem um contraste de claro e escuro, porque eu tornei uma cor muito clara, né, em comparação com a outra. Então tem esse certo contraste aí. Tanto é que essas folhas aí você vê que elas ficaram chamando bastante atenção. Era a minha intenção, era o que eu queria, porque elas têm esse creme bem claro que é quase branco, então acaba ressaltando na pintura, acaba se destacando. Aí eu inseri o amarelo, né? Falei para vocês um pouco qual foi meu pensamento com o amarelo, essa coisa de trazer uma alegria a mais, só que utilizar o amarelo em pequenos espaços, não espalhar muito ele, não usar muito ele para não ficar cansativo. Então usei em pequenos espaços aí. E vejam bem que é um amarelo aí que não é vivo, né? Lembra que eu falei a coisa mais do tom pastel, né? Deixar um tom ali menos saturado, mais suave. Então você observa, todos os tons que eu tenho usado até agora são tons assim mais pastéis. E mesmo amarelo não trouxe o amarelo vivo, trouxe esse amarelo mais suave mesmo. E aí temos o preto e branco, né, que eu utilizei em pequenas partes aí. Inclusive eu sabia que as partes em preto iam combinar bastante, porque a porta ela é marrom quase preta, aí tem a estante também que é um marrom bem escuro, tem as poltronas ali na sala também um marrom bem escuro, então funciona bem, né? Conversa bem com o preto que eu joguei na parede. E eu não exagerei no preto, né? Não era para carregar, porque o preto é uma cor pesada, né? Ela chama bastante atenção. Onde está essa cor, ela chama atenção. Então utilizei mais em detalhes ali, né? Em alguns desenhos que eu fiz só o traçado, só o contorno, né? Só o risco. Então chegou o preto e veio o branco também de forma bem discreta, em algumas formas aí também só o contorno. E aí vocês podem não ter notado, né, pessoal, mas eu utilizei algumas cores aí de forma discreta, né, um pouquinho só, bem ali para fazer uma sombrinha nas folhas, uma coisa pouca ali. Você está vendo que tem um laranjinha bem suave, um laranja no mesmo esquema, cor suave, tom pastel. O laranja é o vermelho com amarelo, então tá dentro das cores que eu tenho usado até agora. E também usei um rosa ali que é muito parecido com o coral da parede, só que é um pouco mais claro, um pouco mais puxado para o rosa mesmo porque é mais claro. Mesma coisa, vermelho com branco. Você vê que as cores são tudo parecidas, são tudo da mesma família aí, né? Não tem um grande contraste. Eu não inseri um azul, não inseri um verde. Então, como eu disse, o contraste que tem é mais do claro e escuro, né? Eu pensei bem nessa coisa, onde o preto vai aparecer, onde o branco vai aparecer, né? Embora de forma discreta, embora utilizei pouco do preto e branco, mas é aquilo, o contraste mesmo apareceu mais no creme claro, em cima desse coral do fundo aí. E eu vou deixar aqui algumas fotos, né, para vocês olharem um pouquinho mais de detalhe o trabalho que foi feito. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa explicação sobre as cores, né, o motivo que eu escolhi as cores, tenha trazido ideias para vocês aí. Eu tenho certeza que quem se interessa e vê o processo assim com mais detalhes, né, mais explicado, fica com uma vontade de fazer também, com essa vontade de produzir também. E pessoal, vocês viram, né? É só um exemplo, mas como que as cores dão pra gente assim muitas possibilidades. Dá pra dizer que é infinito, né? Porque quando você mistura a cor ali, você consegue fazer de você colocar um pouquinho mais de vermelho, colocar um pouquinho mais de branco, aí coloca um pouquinho mais, aí um pingo de preto, aí coloca. Você entendeu? Tem tanta. Vai longe isso, não dá pra contar aqui pra vocês quantas cores existem no mundo, né? Qual é a possibilidade, né? Em números de fazer cores, porque realmente é infinito, né? Considerando todas as misturas, né? E aí eu gostaria só de falar uma coisa importante para vocês. Vocês percebem que no creme que eu coloquei e comentei, né, que é uma cor assim mais pastel, ou seja, não é tão saturada, o que que eu faço, pessoal? Eu coloco um pouquinho de preto. Então eu tenho um creme, coloco um pouquinho de preto ali. Muitos acham estranho, quem não está acostumado a mexer com cor acha estranho, pensa que vai estragar, né? Você colocar um pouquinho de preto, você faz com que a cor não seja tão saturada. Não era a minha ideia que nessa parede eu tivesse uma cor muito forte, muito viva, muito saturada. Então coloco um pouquinho de preto.
é como se a cor fosse dando uma cinzentada, né? E é importante vocês saberem disso, porque você vê como fica uma cor muito parecida com uma cor de pele. Claro, dependendo da pele, mas é uma cor muito próxima a uma cor natural ali de uma pele. E o que nem todo mundo sabe, né? Muitos artistas aí que já têm uma experiência, né, demoram às vezes a perceber, é que realmente quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma cor mais natural, com realismo, é legal você colocar, você inserir um pouco do preto ali, mesmo numa cor de pele. Às vezes a pessoa quer ali um efeito bem natural e vai pintar um rosto, né, uma parte do corpo, e fica uma cor assim bem artificial e a pessoa não sabe por quê. Às vezes precisa acinzentar. Dá para inserir o cinza diretamente nessa cor? Já que a gente fala em acinzentar, dá sim, né? Porque você considera que o cinza é o quê? É o branco e o preto, né? É uma mistura de branco e preto, geralmente fica ali um tom médio de cinza, mas dá para você inserir sim. Ou já coloca diretamente o preto mesmo, pouquinho, né? Porque o preto é uma cor muito escura e ela vai influenciar muito na cor final. Então realmente você usa a cor preta aí misturando pouco a pouco para não perder o controle da sua mistura, tá bom? Então fica a dica aí, se um dia você quiser partir mais ali para um retrato realista, evite utilizar cores muito puras, muito saturadas. Pode dar uma cinzentada nas cores, torna a cor mais neutra. E rosto principalmente, pessoal, se você observar bem e experimentar bastante na pintura, você vai ver que em algum momento você precisa misturar até um violeta na cor de pele, um roxo na pele, um azul mesmo, né? Tem gente que acha isso muito estranho, colocar essas cores na cor de pele, mas não é não. Quando você parte para uma pintura ali mais representativa mesmo, mais figurativa, que você quer dar um realismo para a pintura, tem que pensar nas cores além do básico, né? E em outras situações, como nessa daí, né? Que eu achei interessante usar uma cor um pouco mais neutra, então eu coloquei um pouco de preto na cor creme. Ela continuou clara, né? Eu só queria realmente tirar a saturação. Vocês já entenderam, né, pessoal? Agora é o que? É experimentar mesmo. Essa coisa de misturar cor não é muito fácil, não é tão difícil também, mas dependendo do seu objetivo, você só fazendo isso muitas vezes, repetidas vezes, você vai entender um pouco melhor a coisa. E entender também que a tinta de parede ela mistura de uma forma, a tinta óleo para tela é de outra forma, a tinta acrílica para tela diferente, o guache tem uma coisa mais transparente, a aquarela trabalha bastante com água e cada tinta tem ali um pouco a sua característica, né? Mas essa teoria das cores é um conhecimento que você pode utilizar em todas as técnicas. Depois aprendendo como cada material funciona, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pessoal, a entender um pouquinho melhor as coisas e que principalmente tenha trazido uma curiosidade, uma vontade de produzir, tá bom? Então eu vou deixar vocês com as últimas imagens aí do trabalho pronto para vocês observarem, para vocês verem mais os detalhes aí. Espero que o vídeo tenha sido útil realmente e que vocês estejam junto comigo no próximo. Valeu e até mais!